Na terça-feira, 4 de agosto, o programa da Starship atingiu um marco muito importante com o sucesso do voo de 150 metros do protótipo SN5. Oi pessoal, eu sou o Ricardo e o update de hoje é inteiramente dedicado ao voo de 150 metros do protótipo SN5 da Starship. A execução do fogo estático do SN5 na quinta, 30 de julho, deixou todo mundo empolgado para o próximo passo da campanha de testes do SN5, o tão esperado e muitas vezes adiado voo de 150 metros. Nos dias seguintes ao fogo estático, as equipes da SpaceX trabalharam na preparação do protótipo para o voo, que tinha a primeira janela de oportunidade no domingo, 2 de agosto. Nesse dia, a rodovia foi fechada por algum tempo e até vimos a SpaceX conduzir um teste no sistema de controle de reação do SN5. Mas depois não teve mais nada, e é provável que estava todo mundo ocupado com o retorno da Dragon Endeavour trazendo o Bob e Doug de volta da Estação Espacial Internacional. Na segunda, 3 de agosto, o dia amanheceu espetacular. E a janela de fechamento da rodovia e também da restrição temporária de voo abria às 8 da manhã. Mas a rodovia só foi fechada mais para o final da tarde. Antes da gente continuar, deixa eu explicar melhor quais são as coisas que precisam acontecer e em qual ordem para que um teste que envolve a ignição do Raptor seja feito. Primeiro, a rodovia que dá acesso ao complexo de lançamento, também a praia de Boca Chica, precisa ser fechada ao público. As equipes da SpaceX ainda podem trafegar nela, mas o público em geral não pode. Depois, o complexo de lançamento precisa ser esvaziado. Ou seja, todos os carros que ficam estacionados ali na frente precisam sair. Em seguida, o protótipo é pressurizado e graças aos amassados característicos do SN5, conseguimos perceber claramente sempre que isso acontece. Nos protótipos futuros, talvez a gente não tenha mais a mesma sorte. O próximo passo é a ativação das instalações de armazenamento para o abastecimento do protótipo. E isso fica evidente quando os tanques começam a ventilar esse vapor branco, que é resultado da evaporação de líquido criogênico. Depois começa o abastecimento do protótipo, que também ventila o oxigênio que evapora por uma válvula na base do tanque de baixo. E por fim, 10 minutos antes da ignição, uma sirene é soada no vilarejo de Boca Chica para alertar os moradores de que um teste está para começar. Então, depois da rodovia ser fechada e o complexo esvaziado, as instalações de armazenamento começaram a ventilar. E o Elon Musk tweetou dizendo que estava no centro de controle de Boca Chica e que eles iam tentar voar em 33 minutos. Quando chegou na hora aproximada da ignição, vimos um volume de líquido criogênico sendo expelido pelo bocal, que é parte do processo de ignição do Raptor. Mas nada aconteceu. Em seguida, as duas válvulas que ficam no topo de cada um dos tanques começaram a ventilar. E esse é sempre um forte sinal de que o teste foi abortado. O Elon Musk tweetou em seguida dizendo que a tentativa de voo tinha sido cancelada para esse dia, e que mais uma vez uma válvula não se abriu como deveria. Dessa vez ele especifica dizendo que foi a válvula do processo de partida do Raptor, que faz uma das turbobombas começarem a girar. Ele diz também que eles vão entender o porquê e tentar novamente no dia seguinte. No dia seguinte, 4 de agosto, a rodovia foi fechada logo no início da manhã e antes das 10 no horário local, o complexo de lançamento já foi esvaziado. Perto do fim da manhã, começamos a ver atividade nos tanques de armazenamento. E logo, o SN5 já estava abastecido e se aproximando do fim da contagem regressiva para a ignição. Só que restando cerca de 1 minuto, as válvulas do topo começaram a ventilar, sinalizando mais um aborto. As coisas ficaram até dramáticas alguns minutos depois, porque uma grande quantidade de vapor branco começou a sair do queimador flare, que mudou de função depois da chegada do recondensador de metano.
E o temor era que uma repetição do que aconteceu com o SN4 voltasse a ocorrer. Mas não aconteceu nada, e era provavelmente apenas nitrogênio líquido para limpar todo o encanamento de gases indesejados. O Elon Musk não tweetou nada para esclarecer o que aconteceu, mas numa das câmeras do Lab Padre conseguimos ver um barco passando no fundo. Então é provável que, mais uma vez, um barco violando a zona de restrição tenha causado o aborto de um teste em andamento. Fala sério, né? Mas ainda era cedo e tinha bastante tempo na janela para tentar mais uma vez. O Elon Musk então tuita dizendo que é bem provável que uma nova tentativa seja feita. O teste é retomado à tarde e dessa vez um avião da guarda costeira é visto nos céus, provavelmente patrulhando a área em busca de infratores. Pela segunda vez, os tanques começam a ventilar e o SN5 é abastecido. A sirene toca em Boca Chica e começa a contagem regressiva para a ignição. Faltando 3 minutos para o fim da contagem, um tweet do Elon confirma que estamos prestes a presenciar o primeiro voo de um protótipo em escala real da Starship. E mais uma vez, o ronco do Raptor toma conta de Boca Chica. Mais uma vez, agora pela câmera do Trevor Malman. E mais uma, agora por múltiplos ângulos. Foi um voo incrível de tirar o fôlego de qualquer um. Parabéns para toda a equipe da SpaceX por essa conquista de engenharia, precisão e dedicação. Esse foi o primeiro voo de um protótipo em escala real da Starship, um momento que com certeza fez história. A primeira coisa que chamou atenção foi o desempenho do Raptor durante esse voo. A pluma gerada por ele se manteve estável durante todo o voo, e isso demonstra o quanto o Raptor já melhorou em relação ao voo de agosto de 2019 com o Starhopper, cuja pluma, em diversas ocasiões, assumiu esse tom amarelo brilhante, um indicativo de que partes do próprio motor estavam sofrendo degradação. A plataforma de lançamento não teve tanta sorte, porque o movimento lateral do SN5 fez a pluma do Raptor atravessar ela antes que o protótipo alcançasse a altitude suficiente para passar por cima.
Dá até para ver alguns destroços voando e uma pequena explosão. Mas não parece ser nada muito sério porque depois do voo, a plataforma pareceu quase intacta. As pernas de pouso funcionaram perfeitamente, e até onde sabemos, elas nunca foram testadas antes desse voo. Isso que eu chamo de confiança, hein? E esse voo também estava sendo chamado de salto, porque ele tem uma duração bem curta e a plataforma de pouso fica a apenas 200 metros de onde ele foi lançado. O Elon Musk tweetou algumas informações e detalhes bem interessantes depois do teste. Ele começou dizendo que a versão 1.1 das pernas de pouso vão ser 60% mais longas, e que na versão 2.0 elas vão ser mais largas e altas, como as do Falcon 9, mas capazes de pousar em superfícies irregulares e de se autonivelarem com o terreno. Sabemos que a versão que voa no SN5 é a 0.9, por causa desse tweet do Elon de abril de 2020, em resposta a uma simulação feita pelo Kimi Talvitie. E adivinha? Ele tweetou uma visualização de como a versão 2.0 das pernas de pouso podem funcionar. Depois, ele respondeu uma pergunta confirmando que logo veremos um teste onde o protótipo vai decolar, pousar e em seguida decolar de novo do mesmo lugar. E finalmente, quando questionado sobre os próximos passos do programa, ele respondeu que serão feitos vários voos curtos como esse para aperfeiçoar o procedimento de lançamento, e que depois serão feitos voos mais altos com os flaps para controle aerodinâmico. Depois do voo, a rodovia permaneceu fechada, e o mesmo aconteceu durante o dia inteiro na quarta, sem que ninguém da SpaceX se aproximasse do complexo de lançamento. Depois do pouso, o SN5 ainda tinha propelentes nos tanques, e como na plataforma de pouso não tem nenhum equipamento de suporte no solo para conectar nas portas de abastecimento e drenar esse resto de metano e oxigênio, o protótipo foi deixado lá até que esses líquidos evaporassem e fossem ventilados pelas válvulas dos tanques. Só na quinta, 6 de agosto, na parte da tarde, é que a rodovia foi aberta novamente e as equipes da SpaceX foram até o complexo inspecionar o SN5 e fazer os preparativos para o transporte dele dali. Foi só então que pudemos dar uma boa olhada no estado do protótipo depois desse voo. Na transmissão do Lab Padre, era possível ver que ele estava um pouco inclinado. E o motivo fica evidente olhando para as pernas de pouso dele. As do lado esquerdo afundaram mais do que as do lado oposto, provavelmente porque durante o pouso, a posição descentralizada do Raptor fez ele tocar no chão ainda inclinado. Mas de modo geral, ele parece estar em ótimas condições. Por hoje é isso, pessoal. Continuamos acompanhando os próximos passos do programa, lembrando que tem um protótipo novinho no Galpão Médio, o SN6, que está pronto para voar caso aconteça alguma coisa com o SN5. E em breve, o SN8 também já vai estar sendo montado. Finalizamos então com algumas imagens desse dia histórico. Até a próxima, pessoal!